Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 38 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, você vê há mais de 500 programas gravados com autores do Brasil, de Minas Gerais e do mundo, e você pode compartilhar para quem você acha que gostaria de assistir a um programa literário. E nas nossas redes sociais, @sempre um papo, você fica sabendo da nossa programação. Hoje a gente tem a alegria de receber um autor do interior de Minas, de Divinópolis. Bem-vindo, Guilherme Bittencourt, uma alegria para a gente ter você aqui. Agradeço, eu fico muito contente de poder participar do Sempre um Papo, um projeto aí tão longo que incentiva a cultura e a literatura aqui no nosso país. A alegria é nossa. Guilherme, antes da gente iniciar a nossa conversa, eu quero te convidar e a quem está nos acompanhando aqui no YouTube para assistir a um vídeo institucional da CEMIG. Ele dura 1 minutinho. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Inicia a nossa conversa com Guilherme Bittencourt, que é natural de Divinópolis, é uma cidade aqui em Minas Gerais. Ele é analista financeiro do mundo corporativo, formado em administração de empresas e pós-graduado em finanças. De alma expansiva, navega em seu mundo subjetivo por meio da produção artística. É na arte e poesia que encontra via para dar forma às experiências sensíveis, intensas e profundas do seu mundo interno. Hoje a gente vai falar com o Guilherme a respeito do livro de poesias que ele está lançando agora, chamado Mergulho. Guilherme, que bom ter você aqui conosco no Sempre um Papo. O Guilherme estava contando aqui que ele mora atualmente em Belo Horizonte, mas sempre está em Divinópolis, né? Vamos começar falando dessa cidade aí que você nasceu, contar um pouco da sua trajetória na adolescência, como era com as suas raízes, né, da literatura ali. Eu sei que é da terra de Adélia Prado. Sim, pois nasci e cresci lá em Divinópolis, né, e os colégios que eu estudei na cidade foram fundamentais aí para minha bagagem literária e cultural, né. Eu lembro que no colégio eu lia os livros ali das aulas de literatura, Fernando Sabino, Aloysio Azevedo, Maquiavel, mas depois eu passei para J.K. Rowling, e aí eu lembro até que eu tinha que ler alguns livros em inglês que demorava a tradução chegar no Brasil, então me aprofundei naquele mundo e depois eu fui avançando na literatura, né? E aí gostei muito de ler Hermann Hesse, li quase que toda a obra dele em português, passei por Dostoiévski, Gabriel Garcia Marques, Hemingway, Khalil Gibran, Cervantes, Melville, Mary Shelley, Machado de Assis, Jô Soares. E aí no âmbito da poesia também já tive a oportunidade de ler alguns autores, gosto muito de Rumi, de Tagore, do Pablo Neruda, da Adélia Prado, é claro, da Cecília Meirelles, Manuel de Barros, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira.
E também gosto de ler algumas biografias, eu gosto de ver o ser humano por trás dos grandes ícones, né? As grandes personalidades. Então, já li biografias escritas pelo Isaacson, Jung, Fernando Moraes, entre outras. Ai, que maravilha. E voltando ali na sua infância, que é na escola, igual você falou, né, que a gente tem a oportunidade de ter os primeiros contatos com o livro, com a literatura. Você tem lembrança de professores assim que te instigavam a escrever em aula de português ou de redação, né, que você já tinha aquela fagulhinha ali da poesia em você? Você tem essa memória? Eu lembro que no colégio, bem pequeno, a gente tinha as aulas de arte, de música, e a gente era sugestionado a escrever poesias, né? Então, eu iniciei os primeiros rabiscos lá, e depois, posteriormente, nas aulas de literatura, adorava fazer redações. E o interessante é que as palavras, a sonoridade das palavras sempre me chamou a atenção. Então, eu entendi que algumas eram engraçadas, outras eram sérias, outras mais pomposas, e eu tentava decompor as palavras em estruturas menores para tentar entender a origem das palavras, o significado mais profundo. Então, eu acho que tanto as aulas de arte, literatura, propriamente até filosofia, me ajudaram a ter esse ímpeto, esse desejo por me expressar através da escrita. E como foi essa escolha de ir, né, para o mundo financeiro, fazer administração de empresas? Como é que você navega nesses dois mundos, assim, nesse período de juventude, de faculdade, né? Esse lado poeta também caminhou junto por ali? Como é que foi? Como é que né, para você essa divisão desses dois mundos? Então, na infância barra adolescência, eu tive muita exposição à arte e cultura, fiz aulas de instrumentos musicais, de teatro, as aulas também do colégio, literatura também ajudando aí esse apreço pela literatura. E aí, ao avançar dos anos, eu optei por cursar administração de empresas e a vida ela acabou ficando muito atribulada, cheia de compromissos e muitas atividades, mas quando as coisas começaram a dar uma organizada, eu procurei trazer novamente isso que me nutria, né, em termos de expressão artística. E aí eu comecei a me expressar através não só de poesia, mas de outras vias artísticas também. Uhum. E como que essa formação, né, influencia, essa formação mais concreta, né, influencia esse lado mais emocional, né, mais de inspiração para a poesia? Então, o mundo financeiro é muito numérico, muito racional, né, muito cheio de fórmulas e formas. No mundo corporativo, nem sempre é possível externalizar essa parte sensível. Então, a poesia ela acaba vindo de uma maneira a ajudar a ter esses dois hemisférios do cérebro equilibrados, organizados. E eu acho que a formação em administração e a estrutura com que o curso me muniu me deixa, em termos de organização e métricas, bem definidos e delineados, que é assim que eu gosto de escrever, né? Usando métricas, rimas e toda essa estrutura mais organizada. Lá quando a gente começou a conversar, antes da gente marcar esse encontro, né? Você falou, você vai perceber no livro uma evolução até da minha poesia, do meu modo de escrever. Eu quero te pedir para falar um pouco sobre isso. Como que você mesmo notou essa sua evolução como poeta? Pois como eu mencionei, a poesia ela entrou na minha vida num momento para poder trabalhar essa parte mais sensível e externalizar essa via artística, né, essa sensibilidade artística. E no início eram poesias mais de momentos que eu fui arrebatado por experiências, sentimentos, então muito carregadas de afeto. E à medida que
a escrita foi evoluindo, eu fui não só continuando a ter estas experiências que me impeliam a escrever, né, e escrever poesia, mas também novas formas de me expressar através da poesia, trazendo outras figuras, metáforas, analogias, e aí a poesia, assim, tem algumas etapas dentro do livro, é notório, assim, na medida que você vai tendo a oportunidade de ler, e o legal é experimentar todas as etapas. Sempre quando eu leio as poesias, eu tenho nitidamente o que eu experimentei no nível subjetivo para poder escrever aquela poesia. Então, são memórias prazerosas que me fizeram a escrever. Assim, algumas não tão prazerosas, mas o fruto da poesia, o fruto da experiência foi algo sensacional. E você falando desse processo aí, né, que é algo que eu experimentei e que veio para o papel depois. Como que é esse processo criativo seu com a poesia, né, com o seu texto? Você geralmente já chega e já escreve quando vem ou reflete um pouco a respeito daquele tema, amadurece para depois colocar no papel? Assim, eu já parei algum tempo para poder analisar as diferentes poesias que escrevi e os momentos, e existem alguns tipos. Eu acho que tem aquelas poesias que o que você sente é tão arrebatador que não cabe só dentro de você, você tem que externalizar de alguma forma para poder organizar o mundo interno. Essas poesias são interessantes. Tem as poesias que às vezes tem algo sendo gestado e organizado internamente, mas ainda não tem muito nome, mas precisa de dar uma vazão e de tomar uma forma. Então, essas poesias também são interessantes, são mais reflexivas, e tem aquelas de construção mais intelectual, e que você está num mundo bem das ideias, subjetivo, mas que você traz experiências próprias e até questões que você está passando, ou que você está sentindo ou percebendo para o universo da poesia. Vamos falar um pouquinho da organização do livro, então. Quando que esses poemas são datados de que época, assim, da sua vida? Eu vou mostrar a capa aqui enquanto você fala isso a respeito. Então, o primeiro poema do livro, ele foi escrito em 2017, até uma história interessante. Eu estava com uma viagem programada e eu encasquetei que eu ia escrever minha primeira poesia da fase adulta nessa viagem. Peguei um bloquinho de caderno, caneta e levei, e aí eu experimentei um pôr do sol fantástico, o mais bonito que eu já vi até hoje na vida. E eu tive a possibilidade de registrar com uma câmera, a foto ficou bonita, e no dia seguinte eu olhei para aquela imagem e percebi, pô, está aqui a inspiração da minha primeira poesia. Sentei na frente do mar ali, peguei o bloquinho, a caneta e comecei a escrever, e aí essa primeira poesia do livro, logo após a poesia introdutória, é essa poesia sobre essa experiência do pôr do sol. E as poesias, elas estão no livro, são poesias de um período mais ou menos de 4 anos, então vai de 2017 até mais ou menos 2021, de produção poética, de escrita, né? Sim. Você quer ler a primeira poesia aí pra gente? Posso. Você está com o livro aí? Estou com ele. Esse é seu primeiro livro, né? Esse é o primeiro livro. Uhum. Nem sempre em uma bela paisagem ou com um mar tão azul, nem sempre em uma incrível viagem ou com uma gaivota que voa para o sul, mas basta apenas procurar que todos os dias ele estará lá, seja em tua casa ou em qualquer lugar, e sempre agradeça por vivenciar um pôr do sol com tua alma e teu olhar. Muito bom. Tem uma técnica, né, para escrever poesia, que a gente vê que você traz a rima. Você se preocupa com a técnica na hora de escrever? Você se preocupou ou já passou, né, por alguma formação para textos poéticos ou criação literária?
Não, eu não me preocupo com a técnica, apesar de ter estudado em algum momento da vida, soneto, quarteto, mas eu acredito que algo que é tão peculiar, individual, único, que brota do coração, talvez encaixar dentro de uma técnica é colocar dentro de uma caixinha que não tem formato para aquilo. Então, eu gosto de deixar mais solto e aí eu vou no fluxo da intuição, da palavra, desse brotar, né? Dessa inspiração. A Adélia Prado mesmo, em um encontro no Sempre um Papo, ela diz que poesia para ela vem do alto. E para você, vem de onde? Eu acho que tem as poesias que vêm do alto, tem as poesias que vêm do silêncio, tem as que vêm da natureza, das reflexões, de gestos que eu tenho a oportunidade de experimentar no cotidiano junto das pessoas. Eu acho que são, assim, tudo é campo se você estiver aberto para poder experimentar e trazer de uma maneira lírica aquela experiência subjetiva, né? Muitas coisas me inspiram a arte, a cultura, línguas. Aqui no início você citou, né, que tem a poesia introdutória, que você chama de introdução, né? Que é um convite para o leitor, né, também, fazer esse mergulho junto com você. Por que você selecionou esse título para esse livro? Vamos falar um pouquinho dessa capa. Bom, o mergulho, assim, eu tenho a tendência a mergulhar em tudo que eu me proponho a fazer com a poesia, não foi diferente. Então, em reuniões com a editora, quando eu mandei o material e eu não colocava título nas poesias, eles me pediram para colocar e aí eu coloquei, e uma delas, que é a última poesia, ela leva esse título Mergulho. Quando eles escutaram, eles sugeriram esse nome e na hora eu aceitei, achei fantástico. E com relação à capa, né, essa foto maravilhosa do oceano, o oceano sempre me suscita sensações prazerosas, desejo de fato mergulhar e de contemplar também. Então acho que casou muito bem o conjunto. Depois que você citou que o primeiro poema foi escrito, né? O seu primeiro poema foi escrito de frente para o mar, eu achei que poderia ter sido linkando essa história do mar, né? Junto com a sua estreia na poesia consigo mesma. Também teve. A gente pensou até em colocar essa foto que eu tirei desse pôr do sol, mas essa capa ficou mais bem apresentada e a gente optou por seguir por ela, mas também remete a isso. Esse também, esse é o prazer de estar no mar, né? Você citou a respeito dos títulos, né? Que o editor, seu editor é o Joubert? É o Joubert lá da Gulliver, grande amigo. Um abraço para ele. Depois você conta para a gente esse percurso também até a editora, né? Esse encontro, porque muitas pessoas que nos assistem, você pode até falar agora e eu falo depois essa outra coisa que eu ia te perguntar. Esse percurso, né, de achar uma editora, de um editor que leia com atenção, que dá aquele cuidado, né, para o livro, ainda mais de estreante, né, Guilherme? Sim. Então, voltando nos títulos, como a editora sugeriu que eu desse título para as poesias, eu peguei os escritos, na verdade foi na época da pandemia, inclusive, um amigo também, um grande amigo, que foi quem escreveu a sinopse, é Uma das Orelhas, o Rudá Sudário. Ele é um amigo potiguar, muito letrado, com uma bagagem cultural muito vasta. Ele sempre participava, consumindo as poesias e também indicando ou até mesmo sugerindo um outro ajuste. Em algum momento ele falou: Guilherme, por que você não lança um livro? E aí ele falou: você já tem poesias suficientes? Eu fiquei matutando aquela ideia por um período, mas aí eu lembrei de um sonho de infância que eu tinha de fato, lançar um livro, mas eu não tinha a noção de que o primeiro livro que eu iria lançar seria um de poesias, né? E aí, na pandemia, eu comecei a organizar os poemas, porque eu tinha poema escrito em tudo quanto é lugar, né? No celular, num pedaço de papel, no caderno, no guardanapo, computador. E aí eu organizei esse material
E aí datei as poesias no livro elas estão escritas e dispostas de maneira cronológica. E depois só de ler assim e organizar tudo que eu iniciei mesmo o processo de dar título para elas. Só que no processo de produção das poesias, como eu enviava para alguns amigos, o que me deixava assim maravilhado era como uma mesma poesia ela era lida e interpretada por várias pessoas de maneiras distintas. Eu não queria apagar isso. Tinha até esse amigo até fala, você é o poeta da charada, você não dá nome, você não fala. Eu quis trazer isso para o livro e quero, assim, com esse objetivo é que o leitor pegue, leia e tenha atenção naquilo que ele sente, nas sensações dele, no mundo subjetivo dele. E aí, se tiver interesse de, talvez, pensar o que eu poderia estar escrevendo a respeito, aí ele procura o título, que está lá no pós-fácil, no final. Não, eu achei interessantíssimo isso que você está falando. É verdade, viu, gente? Porque eu li o livro e fui lendo e anotando umas coisas para falar com você a respeito. E não sabia que tinha esse prefácio, vamos dizer assim, no final, né? Que você chama de sobre o que o poeta escrevia ou sentia. E aí vem os títulos dos poemas. E exatamente, pouquíssimos tinha a ver do que eu imaginava que você estava falando. Então, para mim, né, tocou de uma forma diferente do que para você que estava escrevendo. E isso é muito legal, essa é a força, né, da poesia, né? Sim, sim. E com relação também a qual editora selecionar, o Joubert foi o meu professor de colégio, então... Olha lá, porque o Joubert, essa editora Gulliver é de Divinópolis também, né? Um grande editor de lá. Ele foi meu professor no colégio, muito cultural, artístico, fazia algumas artes com a gente e tudo mais. Quando eu optei mesmo por lançar o livro, né, eu procurei um amigo que é produtor cultural, ele me lembrou do Joubert, na hora eu liguei para o Joubert gostou da ideia e abraçou, e a gente foi junto e deu super certo. O resultado foi esse livro aí com essa capa maravilhosa e o conteúdo também excepcional. Aqui na orelha do livro diz que suas primeiras poesias são de alguém perdido em uma galeria de sentimentos, mas que a cada verso conhece mais sobre esse homem em busca de sentido. Agora vem a pergunta: você acha que o exercício da escrita contribuiu para a evolução da sua própria literatura? E o que é escrever poesia para você? Que lugar a poesia ocupa no Guilherme? Sim, eu acho que a poesia ela chegou na minha vida, depois que ela chegou ela também não saiu mais, eu continuo escrevendo desde essa primeira poesia, não paro. E no início, como eu tinha passado muito tempo longe dessa parte mais sensível, artística, ela veio de uma forma a organizar esse mundo interno, de dar nome e de expressar aquilo que às vezes fica em um segundo plano. E à medida que você vai escrevendo, mais organização, mais nome dado, então vamos criando novos espaços para experimentar novos estilos literários, para fazer novas metáforas, analogias. Então, essa construção ao longo do tempo de organização e de criar esses espaços, eu acho fundamental para novas poesias até mais elaboradas, mais esteticamente falando completas, elas virem de fato à tona. Tem um poema aqui que é a Intuição, na página 9. Eu acho que ele chama Intuição mesmo, deixa eu ver. Parece que você faz, me veio, né, para mim sentir que você faz uma reflexão entre a razão e a intuição ali. Em qual momento para você uma silencia para dar lugar à outra? Dentro de você e dentro da sua, né, vivência como o dono da razão aí na profissão, que lida com a razão o tempo inteiro, né? No início,
eram faculdades um pouco separadas. Depois eu percebi que não, elas poderiam caminhar até juntas, mas em determinados momentos eu teria que optar por qual me expressar ou qual utilizar para me expressar, né? Então, é bem assim. Hoje eu vejo que, às vezes, a razão ela é muito influenciada pela intuição e vice-versa. Quando as duas estão conectas, é maravilhoso. Aí surgem as coisas mais sublimes, né, possíveis. Mas no mundo corporativo nem sempre é possível colocar tudo aquilo que essa parte mais intuitiva traz. Então, eu observo e, às vezes, se vem alguma ideia, eu anoto um pouquinho para depois trabalhar mais lá para frente, escrever alguma coisa mais interessante. E uma curiosidade, pessoal, nesse mundo corporativo que você vive, você já virou o Guilherme poeta também? O pessoal me conhece como o poeta. Que ótimo. E todo mundo questiona dessa questão, né, essa capacidade de transitar pelos dois universos, que eu faço questão de transitar, porque eu acho que o homem, para ser completo, ele precisa não só descobrir todas as potencialidades e faculdades que ele tem, mas usá-las, né? Então, no mundo corporativo, às vezes é só razão, mas quando dá um pouquinho de possibilidade, eu coloco um pouco de intuição ali. Vamos ler esse poema, o Intuição, então. O da Vamos. página 9, né? Eu dando spoiler aqui. Depois, quando as pessoas comprarem o livro, vocês não vão lá no final primeiro, não, gente. Teorizar sempre foi o padrão de uma mente que só acreditava na razão. Precisava apenas ser silenciada para que pelo inexplicável fosse tocado. A partir de então, sentir passou a ser a exatidão. E a intuição, quem diria, agora anda junto da razão. Muito bom. E aí, seguindo aí pelos poemas, tem pelo menos 2, né, que eu vi aqui, que é o Deus e o Divino em Si Mesmo, que são 2 lindos poemas. Uhum. E aí me veio te pedir para falar um pouco dessa sua espiritualidade na escrita também, né, do autor ou da escrita. Eu acho que existem algumas potencialidades latentes no homem que elas só vão florescer se você não tem consciência delas desde o momento que você nasceu e foi crescendo. Elas vão crescer no silêncio. Então, eu sou adepto da meditação, pratico meditação e também outras práticas de autoconhecimento, assim como yoga e outras. E essas práticas elas me ajudam a conectar com esses aspectos que até então talvez não estavam tão conscientes, e aí me conectando a elas, bem possivelmente o fruto será uma bela poesia. Nesse mergulho seu, né, no universo da finança, a razão vem desse universo das finanças, e ela aparece também nos poemas da página 18. A razão é limitada por conceitos e significados. Quase sempre não os tem, mas de outros emprestados. Eu queria pedir para você ler esse poema e falar um pouquinho dele para a gente. Esse poema é muito especial. Por quê? É um poema que estava com uma reflexão bem grande com relação a todo conhecimento que eu havia adquirido ao longo da minha caminhada, né? E que era um conhecimento externo, não era minha própria voz. E a partir do momento que eu comecei a ter os meus silêncios e o florescer poético ele se iniciou, eu percebi que muito daquilo que eu trazia era emprestado, mas não era meu. Então, essa poesia ela veio de uma forma a me questionar a respeito daquilo que eu pego e daquilo que, de fato, é único e individual. Mas deixa eu dar uma lida aqui. A razão é limitada por conceitos e significados, quase sempre não os teus, mas de outros emprestados. A colocam num pedestal sagrado, mas diante de tantos conceitos e significados, e aquilo que não é explicado,
não pode ser vivido ou experimentado, já teve a vontade de viver a tua própria verdade, não só de conceitos e significados, lido em livros ou da boca de outros escutado, mas por você sentido e, acima de tudo, experimentado? Isso é bem... faz a gente refletir bastante, né? Assim, te coloca nesse lugar de reflexão. Outro poema, outro tema que você traz no livro é a tecnologia, né? Sim. Que é outro canal também da gente ficar ali, né? A tecnologia, a razão, a poesia, a intuição, né? Como que lida com essa tecnologia e como que ela nos afeta também, né? De tirar desse lugar de observador do mundo, da natureza. Fala um pouquinho pra gente sobre esse tema no seu trabalho. Sim. Eu entendo a tecnologia como algo benéfico desde quando bem empregada e utilizada, né? Mas nem sempre é isso que acontece. Às vezes a gente se vê refém do celular, das redes sociais, e para o florescer poético, para a escrita poética, pelo menos na minha experiência, eu preciso de momentos de silêncio, de contemplação. E aí, quando estou muito conectado às telas, eu me policio para tentar diminuir esse uso para que novos espaços surjam, para que eu escreva novas poesias. Porque senão a gente fica muito conectado e as coisas mais importantes que talvez a gente pode experimentar, a gente deixa pelos dedos passar, né? Porque a gente está conectado no celular. Você fala isso no poema Homem Moderno, né? Lê ele Isso, pra gente, da página 49. Isso é claro. bem legal a gente entender um pouco, né, sobre a poesia nos tempos modernos, da tecnologia, né? Principalmente para você, poeta, assim, de que forma que você se desconecta disso para deixar vir, né? Certamente. Vou ler ela aqui. Quem é o homem de nossos tempos, ávido por vida, alento, padece da alma, sem vida que vem de dentro, busca cores e sabores nessa sua eterna corrida contra o tempo. Pregado no celular, perde todos os detalhes, tudo que em seu coração possa tocar. E a preciosidade da vida em seu constante pulsar, essa, infelizmente, pelos dedos, ele deixa passar. E é isso. E você volta também na importância do silêncio, no poema Que Vem da Alma. Eu quero te pedir para falar a respeito do poema Que Vem da Alma, né? Eu Sim, acho que é esse para mim que vem do alto, que vem da inspiração, que quando você está parado, que você fala, não, tem que escrever isso. Eu já tive sensações assim algumas vezes. E eu acho que é só no silêncio mesmo, na quietude, que esse momento pode vir, né? sim. Eu acho que nessa correria da vida moderna, a gente acaba se desconectando de partes importantes do nosso mundo interno, né? E quando a gente começa a dar atenção para isso, a gente percebe que existe uma linguagem própria da alma e como ela se comunica através e pela gente. E aí, quando a gente se conecta com essa parte, a gente, de fato, percebe que existe mais além do que a gente entende ser. E que é um mundo muito vasto e interessante para mergulhar, para investigar, para tentar compreender e externalizar, né? É. Vamos ler o poema que dá título ao livro? O Mergulho. Vamos. Meu barco, há muito, já está tirado em teu oceano. Suas velas estão erguidas, mastro, proa, quilha, tudo funcionando, mas com resquícios de alguma avaria. Naveguei em tuas tempestades, sem bússolas, âncoras ou guia. É que lancei-me em tuas águas somente com minha poesia. Vez ou outra perguntava ao céu, minha única companhia, para onde é que tuas ondas me levavam e essa embarcação se dirigia. E tentava, e tentava, e tentava, mas a ti não compreendia.
até que fizeste aquele convite de mergulhar em tuas águas cada vez mais profundas. E foi assim, mesmo sentindo aquele frio na barriga, que aceitei teu convite, sem entender nada de sua geografia. Tomei impulso, de um salto fui bem ao alto, e ao tocá-lo, tudo em mim tremia. Aquela nossa divisão pouco a pouco evaporava, sumia. Meu corpo descansava, e naquela sensação de nostalgia, meu ser finalmente em ti se dissolvia. Isso é bem profundo, lindo. Obrigado. Guilherme, a solidão como inspiração. Você acha que todo poeta é um pouco solitário? Sim, eu acredito, talvez solidão tenha recebido uma conotação um pouco mais negativa ao longo do tempo. Solitude talvez seria mais adequado. Eu acho que a gente precisa de silêncios para poder elaborar algumas coisas internas e para florescer também outras potencialidades nossas. E sem estar sozinho, a gente não consegue, apesar de que o contato humano, a vida em sociedade é muito importante para as experiências, mas eu acho que tem que ter uma harmonia ali entre os dois para poder experimentar, processar e trazer algo interessante para o mundo, né? E qual que é o papel da poesia hoje no mundo contemporâneo, a seu ver? Que Eu acho que lugar, não só... acho que para você primeiro, que lugar que ela ocupa aí na sua prateleira, né, no mundo da literatura? Sim. E qual que é o papel da poesia hoje no mundo contemporâneo? Eu acho que não só o papel da poesia, mas arte e cultura no geral é nos trazer essa parte, talvez que ela é deixada um pouco de lado, do que é essa parte sensível do ser humano, né? Então a poesia, ela ocupa esse lugar sensível, mas também ela me ajuda em termos de organização do meu mundo interno, de descobertas, e também uma forma de levar um pouco disso que é possível sentir, não só com a poesia, mas com outras experiências para as outras pessoas, de maneira que isso também, de certa forma, possam tocá-las, né? E você vive entre BH, entre Divinópolis, né? Geograficamente aí. Qual que é a cidade que tem uma atmosfera que te conduz melhor para a sua escrita? Existe isso ou não? Depois que eu organizei esse primeiro livro, eu comecei a registrar onde que eu escrevi as poesias, a data, porque foi um período meio conturbado para poder consolidar e organizar tudo, e eu notei que eu escrevo poesia onde que a poesia vem. Assim, claro que existem momentos que são propícios e muito agradáveis para uma escrita poética, seja na natureza, num momento de contemplação, mas não é regra. A poesia vem em Belo Horizonte, ela vai comigo também para Divinópolis. Quando eu viajo para fora do país também me acompanha, dentro do país. E, assim, não está nesse livro, mas nas poesias que escrevi depois de lançá-lo, eu voltava nesse tema, que existe poesia, se você for analisar as memórias, em todos os momentos, é só uma questão de percepção. Tá certo. Nosso tempo está quase esgotando aqui. Eu quero te pedir para escolher mais um poema aí para a gente encerrar essa parte da poesia, para a gente seguir e falar do seu outro projeto, que eu estou interessada da gente contar um pouquinho sobre ele aqui. Claro. Deixa eu pegar um aqui. Por todos os mares que naveguei, em todos os lugares por onde andei, naqueles momentos em que voei, ou ainda os ares que respirei, foram tão revoltos, áridos, pesados, secos, mas também calmos, semeáveis, leves e agradáveis quanto a viagem ao meu interior. Nem aplicando todas as teorias que aprendi, tentando explicar tudo que vivi, foram capazes de me eximir do que enfrentar e sentir
toda essa ebulição de emoções que existe bem aqui dentro de mim. Muito boa escolha para encerrar. Vamos falar do seu projeto Vem Curtir, essa newsletter semanal. Você já lançou essa newsletter? Como que tá esse projeto? Eu já lancei. A arte e a cultura também me inspiram e me trazem um prazer assim sem palavras. Então, eu gostaria que mais pessoas consumissem e também produzissem arte e cultura. Então, a ideia do Vem Curtir é levar isso ao público. Belo Horizonte é uma cidade que tem muitas opções culturais, é muito diverso. Então, essa newsletter é uma newsletter que consolida as informações culturais da cidade. Eu acesso mais de 200 fontes semanais para poder montar, e aí eu envio toda semana e é em forma de agenda. Então, é de quarta-feira de uma semana a quinta-feira da outra semana, e também tem uma sessão para as exposições visuais, que essas às vezes ficam por um período mais prolongado. Uhum. Então, você dá a agenda cultural e os lugares que tem agenda fixa também. Exato. E a assinatura como que faz? É gratuita? Como que as pessoas podem ter acesso a esse A assinatura é gratuita, é só entrar no www.vemcurtir.com.br. É muito simples se inscrever lá e a partir disso você começa a receber semanalmente a newsletter. E a gente também criou um Instagram para o projeto, que é o vemcurtir.bh. Nesse Instagram também tem a programação cultural, mas é só uma pincelada, não a programação inteira. A programação inteira ela vai por e-mail. Então, quem se interessar, corre lá e já se inscreve. Ai, maravilha. E tem projeto novo de livro? Vai depois desse aqui? Como é que está a programação como escritor? Tem poesias para mais livros. Também fui convidado a escrever outros estilos literários. Então, eu tenho que parar ainda um tempo para ver se vai ser um livro de poesias ou se eu vou me enveredar para um romance ou para crônicas, mas novos livros virão certamente. Ai, maravilha. Então, quero te pedir fazer suas considerações finais aqui, te agradecer pela presença aqui no Sempre um Papo, te contar um pouco da sua história, que esse é o nosso universo, é a literatura, e ter você conosco aqui contando sobre a sua forma de escrever, o seu trabalho é bem importante. Agradeço. Assim, eu não poderia deixar de agradecer todos os amigos que me acompanharam durante a trajetória, né? Tanto opinando, corrigindo e sugerindo, aos meus pais também que me proporcionaram educação de qualidade, acesso a uma cultura mundial, então acho que isso foi bastante relevante. Os próprios colégios onde eu estudei, que também foram assim, primordiais para que eu pudesse trazer essa bagagem, e fica aqui o meu convite para que mais pessoas se interessem por literatura, por arte, por cultura e experimentem uma produção que seja inicialmente amadora, mas apenas pelo prazer e pela necessidade de se conhecer cada vez mais e melhor. Maravilha. Muito obrigada, Guilherme Bittencourt. Obrigada a você também que nos acompanhou aqui nesse bate-papo e até a próxima.